Agora o Vasco vai ser campeão brasileiro. Pô, Laureano, você tá de sacanagem? O Vasco foi eliminado aí da Copa do Brasil e do Campeonato Estadual. Agora parece aí que a 777 Partners vai tomar as medidas pertinentes para poder salvar o Vasco da Gama. Afinal de contas, torcedor do Vasco, tenha paciência, tenha muita paciência aí, porque é um time em formação, né? Não houve promessa nenhuma para você com relação a ter um orçamento como, por exemplo, igual ao do Flamengo. Bem-vindos a mais um vídeo aí do Laureano. Eu peço a você aí que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E entre os assuntos abordados, a gente vai falar muito aí sobre o dia do Vasco da Gama. Nenê, uma dúvida, mas pelo menos agora parece aí que a gente já está 15 dias falando que a grana vai ser liberada aí pela 777 Partners, cerca de 22 milhões. Aí a passação de pano começa. O Globo Esporte hoje solta uma matéria para poder dizer para a torcida do Vasco que até o dia 3 de abril chegará de 3 a 5 reforços aqui nos Gigantes da Colina. Vamos ver quais são os reforços? Agora o Vasco vai ser campeão brasileiro. Vamos lá. Primeiramente, galera, o Vasco da Gama vai ficar aí até o dia 14 de abril sem atuar, infelizmente. Repito o que eu falei no vídeo da parte da manhã. Muitas pessoas, neste momento, poderiam estar prestando serviço ao Vasco da Gama de cobrança, não cobram, simplesmente tentam justificativas aí, justificativas que apequenam o Vasco da Gama, porque foi dado pelo seu Josh Wand prazo, ele especificou a data onde o Vasco da Gama iria ter uma nova era, que seria contra a equipe do Flamengo. E parece que as pessoas aí ainda estão pedindo calma. Primeiro adversário do Vasco, sabe quem será? O Galo. Depois, o Palmeiras. Depois, o Fluminense. Depois, o Bahia. Tenha calma. Igual o jornalista lá falou, né? Ainda estamos na Copa do Mundo. Mas é o seguinte, rapaziada. Situação aí do Nenê. Situação do Nenê segue aí totalmente indefinida. O Nenê tem contrato com o Vasco aí até meados de abril. Ainda não houve uma sinalização da 777 Partners se vai renovar ou não com o vovô. A tendência é que o contrato do Nenê não seja renovado. O Barbieri não está aproveitando o Nenê. Então a gente entende aí que o último jogo do Nenê com a camisa do Vasco da Gama, ele deverá ter uma despedida em São Januário no jogo contra a equipe do Palmeiras, e depois o Nenê deverá encerrar aí a sua carreira. O Nenê que não gostou muito dessa situação de terem dito aí que o jogo dele contra o Flamengo seria o último aí dele com a camisa do Vasco da Gama, porque o contrato dele vai se encerrar aí no meio do mês de abril. Mas o seguinte, hoje, né, novamente, aquela notícia gostosa de que milhões estão entrando no Vasco da Gama. A gente tomou conhecimento aí, pessoas de dentro do Vasco, que a 777 Partners vai colocar 22 milhões de reais aí no Vasco da Gama até o Campeonato Brasileiro para fazer contratações. 22 milhões. O GE hoje, a fonte é a jornalista Emanuele Ribeiro, disse que o Vasco vai contratar de 3 a 5 reforços aí, certo? Há uma movimentação aí por um volante
um atacante de lado, um centroavante, um meia e mais um zagueiro. Ou seja, é um time inteiro aí que precisa. E aí o que acontece? A gente tem algumas negociações aí em curso, né? A gente tem o Paulo Brax tomando conta disso, cara que é lento. Por exemplo, já está negociando aí há mais de uma semana com o Jorman Capussano, certo? As negociações estão em andamento, junto aí com o Boca Júnior. O Vasco da Gama, de forma parcelada, vai pagar aí $1 milhão ao Boca por um empréstimo aí de 1 ano do atleta que estava lá no futebol turco e que não estava muito bem por lá, está voltando aqui para o Brasil. Jogador normal, ou melhor, voltando para a América do Sul. É a primeira vez que ele atua aqui no Brasil. Sobre a situação aí do Eduardo Sacha, Marco Vasconcelos, lá da Tupi, disse que o Vasco não estava mais interessado. Agora já surgiu uma reviravolta por Sacha. Olha só, reviravolta por Sacha. Por quê? O Vasco, segundo o jornalista Gabriel Sá, estou dando o nome de todos vocês. Se vocês quiserem me processar, pode me processar. Gabriel Sá, o Vasco estaria muito próximo da contratação de Eduardo Sacha, certo? O São Paulo fez aí uma proposta aí para o Sacha, mas o Vasco da Gama aparece como favorito. E sabe quem é que vai tirar o Vasco da Gama da lama? Da lama? Pois é, hoje teve uma notícia que Brian Aguirre, jogador de 20 anos do New Old Boys, verdade aí que ele é jogador de seleção sub-20 da Argentina, certo? O Vasco está interessado, seria um desses nomes. O torcedor do Vasco, bota a mão na consciência, foi isso que foi prometido para você? A gente estava falando aqui, e repito, não foi a gente que inventou. Foram esses jornalistas que colocaram, foi a 7777 Partners que prometeu. O Pitbull, a gente estava falando de Cuejá, a gente não estava falando de Capussano. A gente estava aqui falando de Ritegui, lá do Tigres, jogador que pertence ao Boca, e a gente não estava falando aqui de Brian Aguirre. Mas não foi isso que foi prometido. Eles dão as notícias aí como se o Vasco verdadeiramente agora fosse brigar pelo Campeonato Brasileiro. Só vai chegar jogador aposta aqui e o seguinte, contratando esses jogadores aí, a gente só vai poder contratar em julho. 3 meses sem contratação. Estou alertando aqui. Vai passar sufoco. Vai passar sufoco. Vai passar sufoco, porque o Vasco gastou 108 milhões. Muitos jogadores aí são superestimados. Não vale aquilo que o Vasco pagou. Exemplo, Pedro Raul. Exemplo, Léo Jardim. E poderia dar outros exemplos aqui, que jogador que só veio só para fazer número, como foi o caso de Bambu, De Luca. Acorda, Paulo Brax. Acorda. Quem avisa, amigo é. Obrigado pela sua atenção aí. E agora, com esses reforços, o Vasco vai ser campeão brasileiro. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Passação de pano, zero. Os resultados não vieram em campo, tá? E a performance do Vasco da Gama é idêntica à performance do time de Jorge Salgado de 2022. Para mim é isso, certo? Obrigado.